Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor João. Estamos gravando aí mais uma aula aí para ajudar a garotada aí nesse período de afastamento social, beleza? É uma aula de física aí destinada para terceiro ano colegial, terceiro ensino médio. O tema é circuitos elétricos, tá? Nós vamos falar da parte conceitual. Não vai ter exercício, não vai ter fórmula, não vai ter cálculo, beleza? Então não precisa correr ainda. O objetivo dessa aula é apresentar o conceito, tá, do que é um circuito elétrico e os elementos que compõem esse circuito elétrico, ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente ter um circuito elétrico, precisa de três coisas são básicas. Deixa eu fazer para a câmera aqui. Cadê? Aqui. Três. Três coisas são básicas para ter o circuito elétrico. Beleza? Sem elas não tem circuito elétrico. Tem outras coisas que podem não ter no circuito elétrico, tá? Mas essas três são necessárias. Primeiro, tem que ter um gerador, o cara que vai fazer as cargas elétricas se movimentarem no circuito. Tem que ter um condutor, tem que ter fio para carregar as cargas elétricas e tem que ter um elemento para consumir essa energia que o gerador propiciou aí para o circuito, beleza? Então esses são os três elementos básicos de um circuito elétrico. Eu tenho um desenho aí, ó, de um circuitinho bem simples, né? Que ele tem, além dos três elementos, ele tem um a mais, tá? Eu queria achar um que não tivesse a chave, um desenho, mas esse desenho ficou bem legalzinho, eu resolvi colocar ele. Então ele apresenta ali, ó, o gerador, que é a pilha, o condutor, que é o fio, e o elemento para consumir a energia, que no caso aí é uma lâmpada. Beleza? Ele tem ali uma chave fechada, portanto a lâmpada está ligada ali, está acesa. Ok? Então isso é um circuitinho elétrico, basiquinho. Gerador, fio e um elemento para consumir energia. Se não tivesse a chave ali, o fio podia estar direto na lâmpada, ia ligar direto. Beleza? E os elementos de um circuito, os outros elementos, o que pode aparecer num circuito elétrico? Tem muito mais coisa, tá? Então, o primeiro elemento e o mais importante é o gerador, tá? Então, o que é o gerador? Ele é o responsável por movimentar as cargas no circuito elétrico. É ele que vai dar movimento para as cargas elétricas, ok? Então, o gerador, eles podem ser de dois tipos, tá? Nós podemos ter um gerador químico ou um gerador mecânico num circuito elétrico. O que é um gerador químico? É o gerador que ele transforma a energia química em energia elétrica, tá? Quem faz isso? As pilhas e as baterias, tá? Pilha e bateria, ela funciona assim, tem um produto químico lá que gera uma reação química, essa reação libera íons e esses íons são encaminhados aí para os condutores, tá? Para levar a eletricidade para onde a gente quer. Então, pilha é gerador químico, bateria também é gerador químico, beleza? E gerador mecânico, ele transforma a energia mecânica em elétrica. O que é energia mecânica? É a energia de movimento, tá? É uma energia tirada de algum movimento. Tá? E um exemplo são os geradores que tem nas usinas hidrelétricas, na usina eólica, tá? Na nuclear, todos eles têm gerador mecânico lá. Alguma coisa faz aquele gerador rodar, né? Faz o eixo dele girar e lá dentro do gerador serão criadas as cargas elétricas. Beleza? Também tem, a gente vê na vida prática da gente aí em bicicleta, o pessoal que anda de bike à noite, coloca lá um dínamozinho na roda e quando ele vai pedalando, a roda vai rodando aquele dínamo e vai fornecendo energia para iluminar. O cara põe um farolzinho, põe uma lâmpada atrás, um pisca vermelho no trânsito para andar de noite e o pessoal enxergar a bike. Tá? Carro também, dínamo de motor de automóvel que carrega bateria, ele usa o movimento do motor através das correias e joga carga elétrica para a bateria, vai alimentando o sistema do carro, ok? Isso são os geradores mecânicos. Outro elemento do circuito elétrico, o receptor elétrico. O que seria o receptor elétrico? É o cara que transforma a energia elétrica em outro tipo
Só que não pode ser exclusivamente térmico. Ele não pode, por exemplo, pegar a eletricidade e transformar em calor, totalmente, só calor. Ele transforma em calor também, mas não pode transformar só em calor. O principal receptor elétrico é o motor elétrico. Olha lá, um desenho de um motor elétrico. O que ele faz? Ele transforma a energia elétrica em movimento e calor. Se você colocar a mão no motor da geladeira, do ventilador, do aspirador de pó, você vai ver que ele esquentou também. Então ele criou o movimento que era necessário de motor, mas também teve uma parte da energia elétrica que virou calor. Então isso é um receptor elétrico. Beleza? Então mais um elemento do circuito elétrico. O próprio resistor elétrico, esse cara sim, ele transforma toda a energia em calor. Tá? O resistor, ele transforma toda a energia em calor. Resistor de resistência. Então ele oferece resistência para a passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade que a corrente tem de passar no resistor gera o calor. Beleza? Exemplo, temos aí ó, chuveiro, ferro de passar, essas lâmpadas incandescentes, chapinha que a mulherada usa aí no cabelo. Tá? Tudo isso pega energia elétrica e transforma direto em calor. Beleza? Então, outro elemento aí, resistor elétrico. Outros elementos que tem. Dispositivos de manobra. Quem são? Eles servem para ligar ou desligar o circuito. Então já está bem óbvio quem são eles, né? São as chaves e os interruptores. O cara que liga o circuito ou desliga o circuito. Então são dispositivos de manobra. Tem o desenho aí de interruptores, chavinhas, tá? Então, chaves e interruptores são dispositivos de manobra no circuito elétrico. Outro elemento, dispositivo de segurança. O que ele faz? Se você passa uma corrente elétrica indesejada, que ela não estava prevista, o dispositivo de segurança ele interrompe a passagem. Tá? Antigamente, era muito usado fusível, né? Nas residências. Tinha uns fusíveis que eram de louça, de papelão, então costumava queimar. Eu lembro que eu era criança e quando dava um fenômeno desse aí, minha avó falava para mim: "Ô filho, queimou o fuzil." Coitada. O certo é fusível, né? Então, exemplo aí, fusíveis e disjuntores. Hoje em dia, em residência, não se usa mais fusível, né? A gente usa disjuntor. Mas em equipamentos elétricos, eletrônicos, tem fusível. Na TV, rádio, aparelho de som, no carro, tá cheio de fusíveis lá, tá? Aí um exemplo de um fusível, que é muito encontrado em aparelhos domésticos, né? TV. Esses aqui são de carro, nos carros tem bastante desse tipo aí. E aqui o disjuntor. O disjuntor, a vantagem dele é que ele desarma só, né? Se passar uma corrente maior que a prevista, ele desarma, você vai lá e arma de novo. Ok? A maioria dos disjuntores são térmicos, que funcionam com bimetal, que é uma lâmina metálica, formada por dois materiais diferentes, com coeficiente de dilatação diferente. Quando ela esquenta, um material quer dilatar mais que o outro, aí essa lâmina ela costuma entortar. Quando ela entorta, ela bate num gatilho lá que desarma o disjuntor. Isso é um disjuntor térmico. E tem os magnéticos também, que o desarme é magnético. Isso é quando cai raio na rede, o desarme tem que ser bem rápido, aí usa o desarme magnético. Antigamente o disjuntor era tudo térmico, depois vieram os termomagnéticos, que são uma geração aí mais moderna. Beleza? Então esses aí são os dispositivos de segurança. Também temos no circuito elétrico dispositivos de controle. Quem são esses caras aí, né? Eles servem para medir a corrente e a tensão. A corrente é o ampere, a tensão é o volt, ou simplesmente detectá-las, né? Mostrar que tem corrente ali. Muitas vezes o eletricista, por exemplo, ele leva com ele uma lâmpada com duas pontas de fio. E ele coloca lá na tomada, aquelas duas pontinhas lá, enfia na tomada para ver se tem corrente na tomada. Aquilo a gente chama aquilo ali de um galvanômetro. Ele só quer saber se tem, ele não quer medir. Tá? Ele não quer saber quanto tem de corrente no aparelho,
Muitas vezes é importante o cara saber se ali tem corrente. Ele sobe no telhado para fazer uma manutenção, no sótão, e ele tem um fio desencapado lá. Se ele tem um equipamentinho assim que só mede, o cara sabe se o fio ali está passando corrente ou não. Ele pode saber se pode pôr a mão ou não pode pôr a mão, né? Então, os exemplos que a gente tem são de dispositivo de controle, é o amperímetro, o voltímetro e o galvanômetro, beleza? Isso daí é um multímetro, é um aparelho que muita gente tem em casa, né? Se o cara é técnico em eletrônica, certamente tem, eletricista também tem. Isso é um multímetro, ele tem várias funções, por isso que chama multímetro. Ele mede um monte de coisa, ele mede corrente, mede tensão, mede resistência, tem uns que medem até temperatura, tá? Então, ó, um circuito elétrico que tem aquele aparelhinho que tem um A, aquele é um amperímetro, o aparelho que tem um V é um voltímetro, tá? É um modelo que está instalado aí num circuitinho ali, com duas baterias, uma chave e uma lâmpada, ok? Quando não está desenhado, está o esquema, o voltímetro, o amperímetro, eles aparecem daquele jeito ali que está no desenho, ó. Tem um Azinho, que é o amperímetro, tem um Vzinho cortado por uma seta lá, que é o voltímetro, tá? O voltímetro mede o volt, o amperímetro mede a corrente elétrica, mede o ampere, ok? Para terminar aí, ó, um exemplo aí de um circuito elétrico, que nele tem alguns elementos aí, né? Ó, dispositivo de controle. Quem são os dispositivos de controle? São os que medem. Tá aqui, ó, um voltímetro e um amperímetro, beleza? Temos resistores ali. É o R1 e o R2 lá, ó, são resistores, beleza? Temos o condutor, que é o fio. Ali o fio que liga todo o circuito. Quem é o gerador? O gerador são as pilhas aí, ó, gerador químico, pilha. Quem são os dispositivos? Quem é o dispositivo de manobra aí? É a chave. Então tem um desenho aí de um circuito, que não é um esquema, né? Porque o esquema ele tem que obedecer normatização, tal, nomenclaturas específicas. Isso aí é um desenho ilustrativo, mas que você identifica. Você já conhecendo, sabendo quem são os elementos do circuito, você olha um desenho desse daí, você vê ali, aquele ali é dispositivo de controle, ó, o amperímetro tem ali, ó, o resistor ali, olha, o condutor está ali, a chave, ó, o gerador, beleza? Então, esses foram os conceitos dos principais elementos aí de um circuito elétrico. Espero que tenham gostado, que ajude a galerinha aí que está estudando. Se gostou, dá um like e compartilha. Quem quiser se inscreva no canal, indica aí para os amigos, tá? O canal Física é Tudo. E foi mais um vídeo aí para tentar ajudar nesse afastamento aí social, nessas aulas à distância. Beleza, gente? Um grande abraço para todo mundo. Continue se cuidando, tá? Continue se cuidando para a gente voltar o mais breve possível. Um grande abraço para todo mundo.